Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol de outono banhava a mansão Morial com seus últimos raios dourados, iluminando as colunas de mármore e as grandes janelas onde as cortinas de veludo vermelho balançavam suavemente. No jardim impecavelmente cuidado, carros de luxo estavam enfileirados, cada um mais imponente que o outro, enquanto os convidados chegavam, vestidos com trajes elegantes e com expressões orgulhosas. Entre eles Serena Johnson, uma adolescente negra de 17 anos, saiu de seu velho sedã carregando uma mala gasta e uma mochila cheia de desenhos e cadernos. Ela crescerá num bairro modesto, longe de mansões e jantares suntuosos. Sua mãe, Clara, lhe contará tantas histórias sobre Madame Elise Morial, a mulher que um dia a amara, mas de quem a vida separara. Serena não conhecia bem sua família materna e sabia que sua presença ali era motivo de curiosidade e desprezo. Assim que ela cruzou a soleira, murmúrios começaram a surgir entre os herdeiros. Quem é essa garota? Ela se atreve a se apresentar como herdeira? É como se ela nunca tivesse posto os pés neste mundo. Serena sentiu o peso dos olhares sobre si, alguns julgadores, outros carregados de suspeita. Ela apertou o caderno contra o peito e caminhou para frente com uma dignidade que talvez ainda não soubesse que possuía. A própria mansão parecia observá-la, como se as paredes conhecessem a história esquecida que ela personificava. Lá dentro, o salão principal cintilava com lustres de cristal e pisos de mármore. Os retratos da família Morial, rígidos e severos, pareciam julgar cada passo de Serena. Os primos, vestidos de seda e ternos, trocavam olhares zombeteiros. Leonard, o filho mais velho, deu-lhe um sorriso sarcástico. Bem, você realmente se inseriu no nosso mundo, pequeno. Cynthia, sua irmã, não conseguiu conter um riso abafado. Serena não respondeu. Ela sabia que não era hora de deixar a raiva ou a humilhação tomarem conta dela. Caminhou até uma cadeira ao lado, colocou a bolsa aos seus pés e observou a cena com uma calma que jamais imaginaria ter algumas horas antes. O advogado da família, Antoine Dubois, um homem de semblante severo e olhos penetrantes, entrou no salão. Imediatamente fez-se silêncio. Os murmúrios cessaram, os olhares se cruzaram, e Serena sentiu um arrepio de tensão percorrer a assembleia. Ela compreendeu que aquele momento a leitura do testamento decidiria o destino de todos e que sua vida, até então comum, poderia mudar num instante. Ela respirou fundo, lembrando-se das palavras de sua mãe: sua dignidade é sua armadura. Nunca a deixe cair, mesmo que o mundo inteiro olhe para você com desprezo. Serena estava pronta, mas ela ainda não sabia o quanto aquele dia mudaria sua vida, para sempre. Os portões da mansão se fecharam atrás de Serena Johnson com um clique solene. Diante dela, a longa alameda ladeada por árvores centenárias dava a impressão de entrar em outro mundo, um mundo onde cada detalhe exalava luxo e história familiar. Seus sapatos simples contrastavam com as pedras imaculadas do calçamento e as fontes de mármore que pontilhavam o jardim. Assim que ela pôs os pés nos degraus, os murmúrios dos convidados puderam ser ouvidos, levados pela brisa suave. Quem é essa garota? Ela se atreve a aparecer aqui vestida desse jeito? Ela nem parece pertencer a este mundo. Serena sentiu a dor de cada palavra, mas não recuou. Seu coração batia forte, uma mistura de nervosismo e determinação. Ela apertou o caderno com força, como se para se lembrar de que carregava algo dentro de si que ninguém poderia lhe tirar, sua dignidade. No corredor, ela avistou seus primos, Leonard e Cynthia Morial. Leonard, alto e esguio, vestia um terno sob medida e exibia um sorriso condescendente. Caminhou em sua direção com um ar de superioridade. Bem, parece que a pequena Serena se perdeu no mundo dos adultos. Tem certeza de que está no lugar certo? Cynthia, sua irmã, soltou uma risada cristalina, porém cruel, virando a cabeça para que Serena pudesse ver seus anéis brilhantes. Você poderia ao menos tentar se vestir como um Morial, mas acho que isso é pedir demais. Serena respirou fundo. A raiva fervia dentro dela, mas ela a reprimiu, sabendo que qualquer reação poderia ser usada contra ela. Em vez de responder, curvou-se levemente e murmurou: Olá, obrigada por me receberem. Um silêncio se instalou por um instante, como se sua polidez tivesse surpreendido seus detratores. Leonard deu de ombros e se virou para Cynthia murmurando: Ela realmente acredita que pode fazer parte do nosso mundo. Serena seguiu as instruções do Sr. Dubois, o advogado da família, e sentou-se no fundo do corredor. De lá, ela podia observar os convidados ricos circulando, trocando olhares cúmplices e cochichos.
Ela também notou alguns rostos gentis curiosos, mas respeitosos, observando-a sem julgá-la. Cada detalhe do cômodo a fascinava, os lustres de cristal refletindo a luz do sol, os tapetes vermelhos bordados com fios de ouro, os retratos austeros dos ancestrais pendurados nas paredes. Serena dizia a si mesma que mesmo vindo de outro mundo, aquele lugar guardava um segredo a ser revelado. Um segredo que poderia destruir tudo o que ela pensava saber sobre seu lugar naquela família. Quando o mestre do boi se aproximou para começar a ler o testamento, Serena sentiu uma nova energia surgir dentro dela. Estava pronta para enfrentar as humilhações, manter sua dignidade intacta e finalmente descobrir a verdade sobre sua herança. O silêncio no salão tornou-se quase palpável. O advogado Antônio do Bois, de semblante severo e óculos de aros dourados, acomodou-se atrás da maciça escrivaninha de carvalho, colocou o testamento aberto à sua frente e olhou gravemente para cada herdeiro, enfatizando a importância daquele momento para todos eles. Serena, sentada no fundo da sala, sentiu as mãos tremerem levemente, mas manteve-se ereta, com o olhar fixo no advogado. Ela sabia que aquele momento decidiria seu futuro, mas também o da família que a encarava com desdém. Senhoras e senhores, começou Maitre do Bois em voz firme, estamos reunidos aqui hoje para a leitura do testamento de Madame Elise Morial, que faleceu recentemente. Leonard, o primo mais velho, sussurrou para sua irmã Cíntia. Preparem-se. Espero que isso nos seja vantajoso. Cíntia zombou, girando os anéis nos dedos. Claro! Serena não merece nada que ela é. Ela parou de falar, com desprezo evidente nos olhos. O mestre do Bois prosseguiu. A senhora Morial teve o máximo cuidado ao redigir este testamento com atenção e discernimento. Cada decisão foi cuidadosamente ponderada, e peço a todos que respeitem seus desejos. Os herdeiros trocaram olhares, alguns sorrindo, outros impacientes. Serena sentiu o peso de cada olhar hostil, mas se obrigou a respirar devagar. Lembrou-se das histórias que sua mãe lhe contará sobre Madame Elise, uma mulher justa, porém rigorosa, que enxergava além das aparências e dos preconceitos. O advogado começou a listar as participações tradicionais, algumas contas bancárias para Leonard, uma joia antiga para Cíntia, uma casa de férias para outro primo. Murmúrios de aprovação e olhares satisfeitos se multiplicaram entre os herdeiros. Serena anotava cada detalhe em sua mente, consciente de que esses bens pareciam insignificantes em comparação com o que ela poderia descobrir. Mas à medida que a leitura prosseguia, o silêncio na sala tornava-se mais pesado. Todos aguardavam o nome do herdeiro principal, aquele que receberia a maior parte da herança. Serena sentiu o coração acelerar. Ela sabia que pertencia àquele lugar, mesmo que ninguém quisesse admitir. Leonard inclinou-se para Cíntia e murmurou com um sorriso zombeteiro. Preparem-se para a decepção. Essa garota não vai receber nada. Serena os ouviu, mas permaneceu imóvel. Um sorriso discreto brincava em seus lábios. Ela sabia que a verdadeira surpresa ainda estava por vir. Mestre do Bois fechou os olhos por um instante, respirou fundo e continuou. Finalmente, a decisão mais recente da senhora Elise Morial diz respeito a um herdeiro que, embora pouco conhecido por alguns aqui, lhe é muito querido. O silêncio tornou-se palpável. Todos os olhares se voltaram para Serena, que sentiu uma onda de tensão percorrer a sala. Ela ainda não sabia se aquela atenção era fruto de curiosidade ou desprezo, mas entendia que a vida que conhecia estava prestes a mudar para sempre. Assim que o mestre do Bois fez uma pausa, Leonard inclinou-se para Serena com um sorriso desdenhoso, como se quisesse saborear sua suposta superioridade. Então, você é a herdeira que a vovó tanto adorava, disse ele sarcasticamente. Você parece. Ele parou de falar, lançando um olhar condescendente para as roupas simples dela. Cíntia, que estava ao lado dele, não conseguiu conter o riso zombeteiro e acrescentou. Sim, sério, coitadinha, você acha que pode competir conosco, com o nosso mundo? Serena sentiu uma queimação no peito. Cada palavra era uma agulha, cada risada um tapa invisível. Mesmo assim, permaneceu imóvel com as mãos sobre o caderno, como se quisesse se proteger. Lembrou-se das palavras da mãe. A dignidade é a sua armadura. Nunca a deixe cair. Outro primo, Marcos, dá um passo à frente, fingindo curiosidade. Diga-me, Serena, você tem mesmo certeza de que possui sangue Morial? O murmúrio percorreu a sala como uma corrente elétrica. Alguns convidados assentiram com a cabeça em aprovação, convencidos de que Serena não passava de uma intrusa. Mas ela permaneceu em silêncio. Não podia provar seu valor agora com palavras, apenas com paciência e dignidade. Serena se endireitou um pouco, respirando fundo. Sua voz era calma, mas firme. Estou aqui porque Madame Elise Morial me amava.
Ela me conhecia melhor do que alguns de vocês. E isso é tudo que tenho a provar hoje. Um murmúrio percorreu a sala. Leonard franziu a testa, visivelmente irritado com o tom confiante dela. Cynthia, chocada, mordeu o lábio. Serena não se intimidou. Seu olhar percorreu a sala, lançando uma sombra sobre cada herdeiro. Ela podia ser apenas uma adolescente, mas possuía um poder que ninguém ainda conseguia compreender. Enquanto o mestre do bois retomava a leitura, Serena pressentiu que o momento da verdade se aproximava. Cada humilhação, cada olhar zombeteiro, cada palavra cruel havia forjado nela uma paciência inédita. Ela sabia que, em breve, seria ela quem estaria no controle do seu destino, e que ninguém poderia impedi-la. Mas por ora, ela teria que suportar o sarcasmo e o julgamento em silêncio. O verdadeiro confronto, a revelação da herança, estava por vir. Sentada no fundo do corredor, Serena sentiu pela primeira vez o peso da humilhação e da injustiça pressionando seus ombros. Cada sussurro, cada risada zombeteira de seus primos e dos convidados ressoava em sua mente como um eco doloroso. Ela se perguntava se pertencia àquele lugar, a este mundo tão diferente do seu, um mundo onde dinheiro e status pareciam ditar tudo. Ela abriu discretamente seu caderno de esboços e traçou uma linha em uma página em branco, tentando canalizar suas emoções através do desenho. Os traços do lápis preto eram precisos, quase agressivos, como se quisessem liberar a raiva que reprimia. Mas quanto mais desenhava, mais dúvidas se insinuavam em sua mente. E se Madame Morial tivesse se esquecido de me mencionar? E se eu não tivesse direitos aqui? Um leve arrepio percorreu seu corpo quando viu Leonard se aproximando, com um sorriso presunçoso estampado no rosto. Então, Serena, você não vai dizer nada? Nem uma palavra? Serena ergueu o olhar calmamente, revelando uma confiança que seu coração acelerado contradizia. Prefiro ouvir, murmurou ela simplesmente. Cynthia inclinou-se para a frente, quase para provocá-la. Ouvir o quê? Que você não tem a menor chance aqui. Serena cerrou os punhos, mas não respondeu. Seu olhar recaiu sobre os retratos de seus ancestrais que adornavam o salão. Ela se lembrou das histórias de sua mãe sobre Madame Elise, sobre a sabedoria e a visão da velha matriarca. Se a vovó me amava, ela deve ter planejado algo para mim, ela pensou. Enquanto o mestre do boi se preparava para abrir o último envelope, um silêncio solene se instalou. Cada herdeiro prendeu a respiração, todos aguardando a decisão final. Serena sentiu o coração disparar, uma mistura de medo e excitação. Ela sabia que aquele momento seria crucial. Em sua mente, uma mistura de apreensão e esperança se formou. Ela poderia ser rejeitada, ridicularizada, ou finalmente ver a justiça ser feita. Mas por ora precisava permanecer imóvel, calma e digna, pronta para receber a verdade, qualquer que fosse ela. O silêncio no salão era quase sufocante. Todos prendiam a respiração, alguns com os braços cruzados impacientemente, outros com os lábios franzidos em curiosidade. O Sr. Antônio du Bois, advogado da família, colocou o último envelope sobre a maciça escrivaninha de carvalho e ergueu lentamente os olhos para a assembleia. Senhoras e senhores, começou ele com voz grave, chegamos agora ao desfecho final da história de Madame Elise Morial. Todos os herdeiros endireitaram-se em seus assentos. Leonard trocou um olhar confiante com Cynthia, certo de que o anúncio seria favorável a eles. Serena, por sua vez, apertava o caderno contra o peito, prendendo a respiração. Ela sabia que sua vida poderia mudar a qualquer momento. O advogado abriu lentamente o envelope, deslizou a folha de papel para fora e leu solenemente. A senhora Elise Morial teve o máximo cuidado ao redigir este testamento com atenção e discernimento. Após cuidadosa reflexão, decidiu que toda a sua fortuna, incluindo a mansão, as contas bancárias e todos os seus pertences pessoais, seriam destinados a alguém muito querido por ela. Murmúrios e sussurros enchiam a sala. Leonard franziu a testa, convencido de que era uma brincadeira. Cynthia soltou um pequeno grito de incredulidade. Mestre du Bois então ergueu os olhos e declarou, lenta mas claramente: a principal herdeira é Serena Johnson. Um silêncio gélido pairou sobre a sala. Serena ficou imóvel por um instante, incrédula. Seus olhos se arregalaram ao perceber que todas as humilhações, todos os olhares de desprezo e risadas zombeteiras haviam chegado ao fim de repente. Leonard levantou-se abruptamente, tomado por uma explosão de raiva. O quê? Isso é impossível. Ela nunca fez parte da família, exclamou Cynthia vermelha de fúria. Mas o mestre du Bois, impassível, levantou a mão. As decisões da senhora Elise Morial são legais e irrevogáveis. Ela escolheu Serena Johnson por uma razão que pode estar além da compreensão de todos nós, mas que reflete seu discernimento e seu amor.
Serena sentiu uma mistura de alívio e tontura. Pela primeira vez, sentiu-se completamente legítima. Respirou fundo e, com voz calma, porém firme, disse: agradeço a minha avó pela confiança depositada em mim, e prometo respeitar seu legado com dignidade e sabedoria. Alguns dos herdeiros permaneceram paralisados, outros baixaram a cabeça, incapazes de argumentar mais. Serena, no entanto, sentiu um enorme peso sair de seus ombros. Ela não era mais a filha ignorada e humilhada, mas a verdadeira herdeira, e ninguém poderia apagar isso. Num canto do corredor, ela viu sua mãe, Clara, sorrindo orgulhosamente. Lágrimas brotaram em seus olhos e, pela primeira vez em muito tempo, Serena soube que finalmente pertencia a este mundo, mas à sua maneira, com sua força, sua coragem e sua dignidade intactas. A tensão no salão era palpável. Os herdeiros, inicialmente surpresos, agora deixaram sua raiva explodir. Leonard socava o chão com os punhos, incapaz de aceitar que a pequena Serena estivesse recebendo tudo o que eles acreditavam ser seu por direito. Cíntia, com as mãos trêmulas, encarava Serena com uma mistura de incredulidade e fúria. É injusto. Você não merece nada disso, ela gritou com a voz trêmula. Serena, no entanto, permaneceu imóvel, com o olhar direto e calmo. Ela sentiu o coração acelerar, mas não se deixou intimidar. Sabia que sua avó sempre enxergara além das aparências. Mestre do Bois falou novamente com firmeza. Relembro a todos que os desejos da senhora Elise Morial são claros e legais. Qualquer contestação deve ser feita em juízo, mas duvido que alguém consiga questionar sua decisão. Os murmúrios continuaram, mas Serena sentiu uma estranha sensação de legitimidade invadir seu corpo. Pela primeira vez, ela não era mais uma mera convidada ou uma estranha, mas a verdadeira herdeira. Após a leitura, ela foi acompanhada pelo advogado até o escritório de Madame Elise, uma sala ricamente decorada com retratos e lembranças de família. Ali, ela simbolicamente tomou posse da mansão, tocando a madeira polida dos móveis e contemplando os retratos ancestrais. Cada objeto parecia sussurrar: você foi escolhido por um motivo. Clara, sua mãe, colocou uma mão reconfortante em seu ombro. Minha querida, você demonstrou paciência e dignidade. Sua avó teria ficado orgulhosa. Serena assentiu com a cabeça, sentindo lágrimas brotarem em seus olhos. Mas em vez de chorar, respirou fundo e sussurrou: honrarei seu legado, à minha maneira. Lá fora, os herdeiros continuavam a discutir, mas Serena já não os ouvia. Sabia que o que importava não era a raiva ou os julgamentos deles, mas a promessa feita à sua avó. Ela acabará de receber um tesouro inestimável, não só material, mas também simbólico, o reconhecimento do seu valor e da sua legitimidade. Enquanto caminhava pelos corredores da mansão, cada passo lhe dava mais confiança, mais determinação. A vida que conhecera até então mudará para sempre, e Serena sabia que estava pronta para assumir todas as responsabilidades que isso acarretava. Poucos minutos após a leitura do testamento, o salão ainda tremia com os murmúrios e protestos dos herdeiros. Leonard, vermelho de raiva, caminhou em direção a Serena, com os punhos cerrados como se quisesse intimidá-la. Escuta aqui, Serena, ele gritou. Você não tem direito a nada aqui. Esse dinheiro, essa mansão, é para nós, não para você. Cíntia, que estava ao lado dele, acrescentou sarcasticamente. Sim, você teve sorte. Mas não pense que isso faz de você alguém importante. Serena, parada no meio do salão, sentiu uma onda de calma a envolver. Respirou fundo e olhou para eles. Sua voz, clara e firme, ecoou pela sala. Parece que você está se esquecendo de uma coisa. Esta mansão e esta herança não provém da sua suposta superioridade, mas da confiança e do amor que minha avó tinha por mim. Não preciso da sua aprovação para receber o que me foi confiado. Um silêncio se instalou por um instante. Os convidados que até então observavam a cena em silêncio, começaram a murmurar entre si, surpresos com a confiança e a maturidade de Serena. Até mesmo Leonard e Cíntia pareceram desconfortáveis. O advogado Maitre do Bois deu um pequeno passo à frente e acrescentou: os desejos da senhora Elise Morial são claros. Qualquer contestação deve ser feita em tribunal. Mas duvido que alguém possa contestar o seu julgamento relativamente a Serena Johnson, que foi escolhida com discernimento. Serena prosseguiu, com o olhar fixo em seus primos. Você pode ficar com raiva, pode falar, mas a verdade é simples. O que me foi dado é um sinal de confiança e respeito. E isso não vai mudar porque você se recusa a aceitar. Leonard recuou, com o rosto inexpressivo, sem conseguir encontrar uma resposta. Cíntia desviou o olhar, envergonhada e frustrada. Serena havia transformado o medo e a humilhação em força e autoridade. Clara, sua mãe, aproximou-se dela e sussurrou em seu ouvido. Minha querida,
Você fez o que poucas pessoas conseguem fazer. Você enfrentou a arrogância e a humilhação com coragem. Serena esboçou um leve sorriso, sentindo o coração transbordar de confiança. Pela primeira vez, ela não apenas se sentia legítima, sentia-se invencível diante do desprezo. Sabia que seu lugar naquela família, embora ditado pelo testamento, seria respeitado não pelo medo, mas por sua dignidade e força interior. Ao sair do salão para explorar a mansão, Serena percebeu que aquele dia não se tratava apenas de receber uma herança material, mas de afirmar seu valor e posição, rompendo o ciclo de humilhação e preconceito. Os dias que se seguiram à leitura do testamento foram intensos. Serena começou a explorar a mansão, descobrindo cada cômodo com admiração e curiosidade silenciosa. As paredes estavam cobertas de lembranças, pinturas e cartas antigas, todos testemunhos da história da família Morial. Ela finalmente se sentia em casa, mas o olhar de alguns dos herdeiros ainda a incomodava. No entanto, uma mudança sutil começou a ocorrer. Alguns convidados e primos que inicialmente riram de sua presença passaram a olhá-la de forma diferente. Notaram sua gentileza, sua dignidade e a seriedade com que ela lidava com sua herança. Leonardo, ainda relutante, foi o primeiro a tentar uma reaproximação. Serena, eu suponho que você saiba o que fazer com esta mansão, certo? Serena olhou para ele, ponderando suas palavras. Sim, e pretendo honrar o espírito da minha avó. Cíntia, menos arrogante do que antes, aproximou-se timidamente. Serena, eu não esperava que você fosse tão forte, concluiu Serena com um leve sorriso. Cíntia assentiu com a cabeça, com uma mistura de admiração e vergonha no rosto. Até mesmo Marcos, que inicialmente havia zombado dela, aproximou-se com respeito. Pensei que você seria fraco, mas me enganei. Serena simplesmente sorriu e respondeu. A força não vem da riqueza ou do nome, mas sim daquilo que se está disposto a enfrentar com coragem. Esse pequeno círculo de reconhecimento se transformou em uma aceitação mais ampla. Alguns herdeiros começaram a recorrer a Serena em busca de conselhos sobre a administração do patrimônio ou sobre a história da família. Ela descobriu que a verdadeira autoridade não se mede pela idade ou pela riqueza, mas pela sabedoria e pelo respeito que se inspira. Clara, sua mãe, observava a cena do corredor e sentiu o coração transbordar de orgulho. Sua filha, antes humilhada e desprezada, conquistara respeito por sua paciência e dignidade. Naquele dia, Serena compreendeu algo crucial. As humilhações agora eram coisa do passado. Ela não era mais apenas a herdeira da fortuna material de Madame Elise, mas a herdeira de uma herança muito mais preciosa: o respeito, a força e o reconhecimento dos outros. Ela estava de pé no corredor, cercada por aqueles que inicialmente duvidaram dela, e pela primeira vez, Serena sentiu que havia transformado a adversidade em triunfo. Cada sorriso tímido e cada olhar respeitoso era uma vitória silenciosa sobre o desprezo e a humilhação. A mansão Morial, há muito um símbolo de poder e história familiar, tornou-se muito mais do que uma herança material para Serena. Representava um novo começo, uma chance de transformar sua vida e a de outros. Ela passou os primeiros dias explorando cada cômodo, lendo as antigas cartas de sua avó e estudando os registros da família. Cada descoberta reforçava seu senso de direito e sua determinação em honrar Madame Elise. Com a ajuda de sua mãe, Clara, Serena tomou uma decisão que mudaria não só a sua vida, mas também a de sua comunidade. Transformar a mansão em um centro cultural e educacional para jovens carentes. Ela queria que aquele lugar, repleto de memórias e tesouros, servisse como um espaço para transmitir arte, cultura e conhecimento àqueles que, como ela um dia, nunca tiveram acesso a esses privilégios. Ela reuniu os herdeiros e anunciou seu projeto com paixão e clareza. Esta mansão não é apenas uma herança material. Ela deve se tornar um lugar de partilha e aprendizagem, um espaço onde os jovens possam descobrir seu potencial. Espero que possamos trabalhar juntos para honrar a visão da minha avó. Alguns dos herdeiros permaneceram céticos, mas a determinação e a sinceridade de Serena gradualmente os convenceram. Até mesmo Leonard, sempre um tanto distante, acenou com a cabeça respeitosamente. Você realmente entendeu o que a vovó queria, e sabe como honrá-la. Os meses seguintes foram intensos. Serena supervisionou as reformas da mansão, contratou educadores e artistas e convidou jovens da região para participar de oficinas de arte, música e literatura. O sorriso de cada criança, cada olhar de admiração, era um lembrete para ela de que seu legado valia muito mais do que dinheiro ou bens materiais. Sua mãe, que a apoiara desde o início, olhou para ela com orgulho. Minha querida, você transformou a humilhação e a dúvida em algo magnífico.
Você se tornou a verdadeira herdeira não apenas da fortuna, mas também do espírito de sua avó. Serena sorriu, com os olhos brilhando. Pela primeira vez, sentiu uma profunda serenidade. Ela não era mais apenas a garota desprezada e ignorada, era uma jovem capaz de criar, inspirar e transformar vidas. A mansão agora vibrava com uma nova energia, uma energia de vida, esperança e resiliência. E para Serena, cada dia era uma confirmação de que as dificuldades do passado, o escárnio e a humilhação tinham sido necessários para revelar sua força interior e seu verdadeiro destino. O sol banhava a mansão Morial com uma luz dourada, símbolo de um novo começo. Serena Johnson estava no topo da escadaria principal, observando os jovens percorrerem os cômodos renovados, maravilhados com a arte, a música e as oficinas educativas. A mansão, outrora um lugar de tensão e humilhação, agora respirava vida, criatividade e esperança. Os herdeiros que antes a desprezavam tornaram-se aliados respeitosos. Leonard, menos arrogante do que antes, estendeu sinceramente a mão a Serena. Você transformou esta mansão em algo magnífico. Agora entendo por que a vovó escolheu você. Cynthia, visivelmente emocionada, acrescentou. Serena, você nos mostrou o verdadeiro significado de ser uma herdeira. Não apenas pelo nome ou pelo dinheiro, mas pela dignidade e visão. Serena sorriu, consciente de que o reconhecimento deles, embora tardio, era um reflexo da força que sempre carregara dentro de si. Clara, sua mãe, deu-lhe um beijo na bochecha. Eu sabia que você faria algo extraordinário com o que a vovó lhe deixou. Você transformou desprezo em respeito e humilhação em sucesso. Serena voltou-se para os jovens participantes ao seu redor, cujos olhos brilhavam de admiração e entusiasmo. Ela sentiu uma profunda satisfação. Não havia herdado apenas riqueza material, mas também uma missão, uma responsabilidade e a oportunidade de transformar vidas. Ela respirou fundo e pronunciou estas palavras. Esta mansão deixou de ser apenas um símbolo da nossa família. É um símbolo do que cada um de nós pode alcançar quando transformamos a adversidade em força e acreditamos no nosso próprio valor. Os aplausos ecoaram pelo salão, preenchendo o ambiente com uma nova energia. Serena, que apenas algumas semanas antes havia sido humilhada e ridicularizada, agora estava triunfante. Ela havia conquistado não apenas uma herança material, mas também o reconhecimento, o respeito e a admiração de todos ao seu redor. Enquanto o sol se punha atrás da mansão, seus raios iluminando rostos sorridentes e olhos cheios de admiração, Serena compreendeu que sua vida havia mudado para sempre. A adolescente antes humilhada havia se tornado uma jovem poderosa, digna e inspiradora, pronta para dar continuidade ao legado de sua avó, um legado de coragem, dignidade e generosidade. E nessa mansão transformada, Serena Johnson soube que finalmente havia encontrado seu verdadeiro lugar no mundo.